Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês essa maquiagem clássica, uns olhos mais suaves, em tons neutros, e esse batom maravilhoso nos lábios, vermelho. E dessa vez eu fiz bem detalhado a iluminação do colo. Vamos lá o passo a passo. Primeiro eu limpei a pele dela, hidratei e agora estou usando primer. Em seguida eu aplico a base, essa base é da Mary Kay, na tonalidade bege 5, eu aplico a base com uma esponja úmida para base. Vou camuflar as olheiras com o corretivo da Maquier, na cor Canelle. Primeiro eu aplico com o pincel. Com a esponja que eu apliquei a base, eu vou espalhar esse corretivo. Para iluminar, eu estou usando esse corretivo da Natura Aquarela, na cor bege médio 02. Eu só faço bem no cantinho interno dos olhos, para deixar essa região mais clara, e faço os pontos de iluminação. Aplico no dorso do nariz, arco do cupido, nos lábios e no queixo. Vou fazer o contorno em creme, eu tô usando corretivo da Kryolan, vou deixar a numeração passando aí. E com o pincel da Macrylan, ele é um dual fiber pequeno, eu primeiro aplico e já aproveito e esfumo ao mesmo tempo. Pego uma esponjinha, mesmo que eu usei a base, e vou esfumar esse contorno. Faço o contorno do nariz, o mesmo corretivo, com um pincel menor para corretivo, e esfumo esse contorno com uma esponjinha úmida. Antes de selar a pele, eu vou passar iluminador. Eu tô usando da paleta da Ruby Rose, e esse é um pincel da Macrylan também, de iluminador. Aplico nas têmporas, no queixo, no arco do cupido e no dorso do nariz. Eu venho com o dedo, depois eu espalho com um pincel. Primeiro eu uso o dedo para aplicar, para não correr o risco de abrir a base, porque a pele ainda está úmida. Eu aplico primeiro o iluminador com o dedo, depois eu esfumo com o pincel. Vou começar iluminando o colo. Primeiro eu apliquei a bruma para intensificar a cor do iluminador e fixar. Eu vou ressaltar esses ossos que a gente chama de saboneteira e desço para o centro, do centro dos seios dela, fazendo esse V, esse formato de V. Isso dá uma ilusão que a pessoa é bem mais magra, porque ressalta os ossos dessa região. Aplico nos ombros, bem na parte de cima. Isso é muito legal quando a pessoa está com uma roupa mais decotada, um tomara que caia, ou até com uma blusa de alça. Isso dá uma continuidade da maquiagem do rosto. Então, em foto, em noiva inclusive, é bem legal estar fazendo essa iluminação. Agora com o pó mais escuro eu vou dar profundidade nessa região próxima ao pescoço, onde aprofunda, para intensificar mais e dar um contraste com a iluminação. Então eu iluminei os pontos altos do colo e vou dar profundidade nas regiões mais profundas, que é aí que fala que é a famosa saboneteira. Vou fazer um contorno no seio dela para projetar. Assim vai dar a impressão que o seio está mais levantado, dá mais volume também. Vou aplicar iluminador nesses ossinhos do pescoço. Tá vendo como realça mais e desenha mais os ossos, ó, o antes e o depois, qual a diferença que dá. E olha essa iluminação que maravilhosa. Perfeito, né? Vou selar a pele com um pó da Playboy na cor 03, com a ajuda de uma esponjinha. Eu aplico em maior quantidade na região onde eu apliquei os corretivos. Selo bem abaixo dos olhos, acima do nariz e no queixo. Agora eu vou usar o pó compacto da Vult na cor 03 para varrer todo o excesso de pó translúcido que eu apliquei e selar o restante do rosto, onde eu não depositei o pó translúcido. Eu varro bem na região das olheiras, para esse pó também não vir estourar e não ficar acumulado. Vou fazer o contorno com o mesmo que eu usei no colo, da paleta da Ruby Rose, com pincel chanfrado da Macrylan de cerda natural. Faço contorno abaixo da maçã do rosto
Fiz contorno no nariz, só que não mostrou. Agora tô aplicando o blush da Tracta e vou molhar bem essa pele com uma bruma. Agora eu vou começar a fazer a maquiagem dos olhos. Eu estou fazendo a correção das sobrancelhas com essa pastinha da Avon, na cor castanho claro, com um pincel chanfrado. E esfumo essa pastinha com a escovinha para deixar mais natural. Vou usar esse gel da Luisance para deixar os pelos no lugar. Vou usar o corretivo da Maquier para contornar a sobrancelha dela, a base da sobrancelha, e já aplico na pálpebra móvel. Em seguida eu pego uma esponjinha para esfumar e tirar todo o excesso do corretivo. Estou usando esse pigmento da MAC na cor Vanilla para ele fazer a iluminação. E vou começar a fazer o esfumado. Esse esfumado dessa maquiagem é bem no formato de um C. Então primeiro eu faço o finalzinho do olho, bem no rente à raiz dos cílios, e subo pro côncavo, fazendo esse formato de C. Aplico bem no côncavo e desço para a raiz dos cílios, deixando a parte externa do olho mais retinha. Eu não puxo esse esfumado para fora. Ele é mais arredondado, esse esfumado. E aí eu vou intensificando mais a sombra. Agora eu peguei uma tonalidade um pouco mais escura. Essa sombra do Salazar, da Alice Salazar, com um pincel menor. Eu vou definir esse desenho do esfumado. Peguei um pincel maior agora só para deixar um pouco mais esfumado, aquela marcação que fiz. E intensifico mais a cor da sombra. Perceba que eu deixo a pálpebra móvel livre. Eu só passo a sombra rente à raiz dos cílios, como se fosse um delineado, e subo para o côncavo. Peguei um pincel menor para definir mais a raiz dos cílios. E onde eu vejo que ainda tá faltando sombra, eu reaplico. Agora eu vou usar uma sombra preta para deixar esse esfumado um pouco mais escuro, fazendo sempre esse formato. A qualidade da imagem vai cair porque nessa hora o meu celular, o armazenamento dele encheu e eu troquei de celular para fazer a continuação. Então a imagem ficou bem embaçada. Mas eu acho que dá pra ver mais ou menos o restante aí da maquiagem. Então, continuando, eu tô aplicando a sombra preta. Tô definindo bem rente à raiz dos cílios, como se fosse um delineado esfumado. E subo em direção ao côncavo. Na pálpebra móvel, onde ficou livre, vou usar um corretivo para limpar onde pegou a sombra. E vou vir com uma sombra opaca da paleta Atelier Paris, na cor mais clara. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel. No cantinho interno, eu apliquei uma sombra branca, que não mostrou. E por cima da sombra branca, eu tô aplicando esse pigmento da Intense, que é um brilho bem fininho. E para fixar, eu usei a cola da Benai. Com as mesmas sombras que eu usei em cima para fazer o esfumado, na tonalidade marrom, eu fiz a parte inferior, só por fora. E na linha d'água, eu usei esse lápis bege da Avon. Nos cílios, máscara de cílios da Ruby Rose. Em seguida, aplico o cílio postiço, ele é o G800, cílios de mink. E nos lábios, esse batom da Adverso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Esse foi o antes e o depois. Maravilhosa essa maquiagem, né? Uma maquiagem clássica para eventos durante o dia também, para quem é mais ousado, e para noite. Comentem aqui o que acharam dessa maquiagem e deixem sugestões para os próximos vídeos. Espero que tenha gostado. Clique em gostei se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações em tudo em primeira mão. Me siga nas redes sociais, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!